Continuação. Turma, eu espero que vocês tenham gostado da explicação da aula passada. Inclusive, eu quero agradecer demais meu amigo Leandro por ter usado o seu tempo para nos ajudar. E o Natal tá chegando aí, se ele quiser mandar de presente aquela peça de cobre, eu vou ficar bastante feliz, né? E um dia, quem sabe, eu vou ser sócio dele, né? Um dia eu chego lá. Eu falei para vocês anteriormente, meus amigos todos ficaram ricos, famosos, e eu que fiquei para trás. E a parte chata é que ninguém me chama para desfrutar da fama, né? Quando tava todo mundo na lama, daí era eu que ia lá ajudar, fazer o trabalho pesado. Agora tá todo mundo famoso, milionário, e quando eu mando mensagem, o pessoal, né, percebe que eu tô tentando me engendrar em algum evento legal aí, e o pessoal nem me responde, me bloqueia no WhatsApp. É mancada demais isso aí, é no mínimo desleal. Pois bem, então vamos dar continuidade ao passo número 6, porque eu pretendo tratar com vocês da questão da união dos rolamentos. A gente estipulou em cálculos anteriores qual era a especificação de cada rolamento. Então, no meu caso, com meus dados de entrada, eu constatei que idealmente a gente ia utilizar os rolamentos 6009. Daí, eu também fiz o cálculo da vida em fadiga desses rolamentos usando as equações de vida da SKF. Por diversas vezes eu fiz recomendações para que vocês leiam o catálogo de rolamentos ou vejam meu curso de rolamentos assim que ele estiver pronto. E aí, turma, não basta calcular a vida dos rolamentos, hein? Tem que calcular a vida e comparar com as amplitudes recomendadas nos catálogos dos fabricantes. E aí, um ponto que eu quero comentar com vocês é a diferença entre o cálculo da vida nominal básica, que é normalizada, e a vida nominal calculada através dos fatores empíricos dos fabricantes. Quer dar uma olhada? Eu vou abrir o catálogo da SKF em PDF na página 64. Quando eu falo página 64, né, eu estou falando a página, obviamente, 64 do manual, mas que está na página 68 desse catálogo em PDF. Quer ver? Se eu conseguir fazer o mouse parar aqui um minutinho. Pronto, ó, página 68. Tá legal? Ô, gente, esse catálogo foi lançado em 2015, então vocês vão encontrar diferenças para o catálogo interativo online. Inclusive, eu já mostro para vocês mais um exemplo dessas possíveis diferenças em termos de valores. Deixa eu só te explicar essa questão da diferença entre a vida nominal básica e a vida estimada pelo fabricante, e daí eu vou fazer uma comparação entre um cálculo que é feito nesse manual em PDF e um cálculo que é feito online. Ô, gente, de acordo com a ISO 281, a gente pode calcular as cargas dinâmicas e as vidas em fadiga para mancagem de rolamento. Olha só, essa é a ISO 281 de 2007. E aí tem uma informação bastante interessante que, apesar de ela ser de 2007, consta que em 2016 ela foi revisada e confirmada. E que essa versão permanece a versão atual. Então, turma, olha só. Aqui no catálogo, o fabricante fala sobre classificações de carga estática de acordo com a ISO 76. Então, como sempre, eu faço questão de mostrar para vocês aqui, essa é a ISO 76 de 2006, que fala sobre as cargas estáticas em mancagem de rolamento. Pois bem, acontece que a seleção do tamanho do rolamento utilizando as equações de vida pode ser feita através do cálculo previsto na ISO 281 através dessa fórmula aqui. Vocês vão perceber que esse L é de life, vida em inglês, e esse 10 se refere à confiabilidade com a qual esse cálculo é feito. Então, pelo fato de ter o indicador 10 aí, significa que a confiabilidade é 100 menos 10, 90%. Então, o resultado da vida calculado através dessa formulação é medido em milhões de revoluções e tem uma confiabilidade de 90%. Agora, caso você tenha uma velocidade, ou seja, uma rotação do eixo predominantemente constante, daí é preferível que vocês façam esse cálculo de vida em horas de funcionamento. E isso pode ser feito através dessa fórmula que está aqui embaixo. Então, o cálculo do L10H é feito multiplicando-se o L10 por 10 a sexta e dividindo por 60 vezes a rotação do eixo. Agora, o cálculo de vida que é feito pelo catálogo do fabricante ou até mesmo de forma mais atualizada pelo aplicativo do fabricante leva em consideração uma série de fatores empíricos que são de domínio do fabricante. Vocês se lembram, por exemplo, das aulas de engrenagens quando eu mostrava para vocês os fatores modificadores de tensão? Aqueles fatores que a própria norma da ANSI-AGMA dizia que são fatores fruto de muita experiência de campo associada com simulações e experimentos? Então, aqui é idêntico. O fabricante vai atualizando os processos produtivos, vai tendo informações de como seus produtos se comportam em certas condições operacionais e o corpo técnico de engenheiras e engenheiros vai incorporando esses aprendizados nos modelos de previsão de desempenho. Inclusive tem uma frase interessante aqui no próprio catálogo que eu faço questão de ler para vocês. Olha só, no fim da página 64. Para rolamentos modernos de alta qualidade, a vida nominal básica pode se desviar significativamente da vida útil real em uma determinada aplicação. A vida útil em uma determinada aplicação depende da influência de uma série de fatores, incluindo a lubrificação, grau de contaminação, instalação adequada e outras condições
ambientais? Então, turma, no caso desse catálogo da SKF, a vida é estimada através da fórmula de LNM. E eu disse para vocês que o meu objetivo não era ficar dando explicações conceituais, porque isso vai constar no meu curso de rolamentos que está under construction. Mas eu não aguento, né? E acabo fazendo alguns comentários esporádicos. Por isso, eu reforço a sugestão. Por favor, leia o catálogo dos fabricantes. Seja ele da SKF, da Timken, da NSK, da FAG, todos são cuidadosamente escritos para auxiliar o uso dos produtos. Então, por favor, se familiarizem aí com os vários fatores de modificação. Um deles, que está aqui nessa tabela, tabela número 1, é o fator de modificação de confiabilidade. Porque, obviamente, como eu disse para vocês anteriormente, o cálculo é feito com 90% de confiabilidade e, eventualmente, pode ser que você deseje obter este valor de vida com uma confiabilidade ainda maior. Portanto, você tem que multiplicar a vida com 90% de confiabilidade por um fator de modificação. O conceito aqui é muito similar aos cálculos de vida em fadiga que nós fizemos em Elementos de Máquinas 1. Agora, turma, aqui na página 90 do catálogo, que na verdade está na página 94 do PDF, deixa eu mostrar para vocês um exemplo de cálculo de vida nominal básica. No próprio manual, o fabricante faz o cálculo da vida nominal básica baseada na norma ISO, que inclusive consta em todos os livros de referência de elementos de máquinas, tá? Então, o fabricante apresenta o cálculo para um rolamento 6309 nessas condições aqui. E daí, através dos cálculos da vida nominal básica para uma confiabilidade de 90%, estima-se que esse rolamento vai suportar 940 horas de operação. Agora, se vocês aplicarem as equações de vida nominal da SKF, o fabricante estima que esse mesmo rolamento vai suportar 7.512 horas de operação. Eu vou diminuir aqui um pouquinho só para que vocês possam perceber quais foram os cálculos feitos sem que vocês tenham que necessariamente abrir o catálogo. Mas vocês conseguem perceber essa diferença brutal de desempenho? Chega até a ser curioso, né? Agora, eu vou aproveitar esse exemplo e justificar meu comentário que foi feito anteriormente de que a parte teórica você até pode consultar o catálogo em PDF, mas em termos de cálculos e especificações vocês devem usar o catálogo interativo do fabricante. Tente por curiosidade fazer os cálculos desse mesmo rolamento nessas mesmas condições, só que no aplicativo do fabricante. Outro dia eu fiz isso em sala de aula e mostrei para a turma que tem uma diferença ainda maior, porque a durabilidade prevista pelo fabricante é ainda maior do que 7.512 horas. Agora, já que estamos falando sobre essa questão de rolamentos, deixa eu te sugerir uma outra ferramenta bastante interessante que o fabricante nos disponibiliza. Eu vou trazer para cá o site da SKF mais uma vez, e basta que você clique aqui em Support e depois selecione Engineering Tools. Se você baixar aqui um pouquinho, você vai perceber que a SKF mostra quais são as opções disponíveis de ferramentas online que eles têm. Gente, algumas das ferramentas são pagas, outras requerem que você tenha um registro com eles e algumas outras são gratuitas. Então, eu faço a sugestão que vocês explorem essas possibilidades aí. E mais uma vez, eu também lembro que dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que o site tenha mudado e que o nome da ferramenta também tenha mudado e que tudo tenha mudado. Mas, enquanto nada mudou, eu quero chamar a atenção de vocês para essa ferramenta aqui, ó. Vamos selecionar os filtros de Product Platform e selecionar aqui, ó, Bearings, Units and Housings. Daí eu vou sugerir que vocês venham aqui embaixo e selecionem essa opção aqui, ó, SKF Rolling Bearings Mounting and Dismounting Instructions. Daí eu vou sugerir que vocês baixem o site aqui um pouquinho, cliquem nesse botãozinho verde e abram a ferramenta. Daí basta que vocês introduzam nessa caixa de diálogo o nosso rolamento 6009. Obviamente o aplicativo faz uma consulta ao banco de dados interno e aí eu consigo selecionar o nosso rolamento. Daí o aplicativo nos dá a opção de consultar as instruções para montagem e ou desmontagem. A fim de fazer uma ilustração e não deixar a aula muito grande, eu vou fazer uma consulta somente às especificações de montagem, tá legal? Daí tem uma outra opção aqui que o aplicativo te pergunta qual é o método com o qual você vai fazer a montagem do seu rolamento. Se eu clicar aqui, vocês vão perceber que tem duas opções. Eu tenho a união por interferência através de montagem radial, que é feita através de uma variação de temperatura, que aqui eles chamam de Hot Mounting. E claro, notem por favor que no site eles vão chamar de Hot Mounting porque eles são fabricantes de rolamentos, né? Então eles vão recomendar que você esquente o respectivo anel do rolamento ao invés que você resfrie o eixo. E também tem um outro método que eles chamam de Mechanical Mounting, que é justamente o método mecânico que a gente, em Elementos de Máquinas 1, chamava de montagem axial. E aí, no meu curso de rolamentos eu explico quando é que você deve optar por um ou por outro. Mas basicamente está relacionado ao tamanho do rolamento. Quer ver? Vamos aproveitar e dar uma olhadinha rápida aqui no catálogo em PDF antes da gente seguir nas instruções de montagem. Venho aqui na página 275, que equivale à página 279 do nosso PDF. O fabricante classifica em rolamentos pequenos, médios e grandes, então seria legal que vocês lessem essa parte daqui. Na verdade, no meu curso de união por interferência eu já tinha falado sobre essas coisas. Daí não tem necessidade de eu repetir. Vamos então voltar para o aplicativo. Eu vou selecionar aqui a opção que equivale à nossa opção de Hot Mounting. E daí ele me pergunta quem é que vai ser montado por interferência. Se é o shaft,
que em inglês é eixo, e como vai ser esse o nosso caso, eu vou selecioná-lo. Aí o site vai te mostrar as instruções de montagem. Basta que você clique aqui em Mounting Procedure e explorar o que o site tem para te oferecer de conhecimento técnico. É bem legal, tá? Então, mais uma vez, vou fazer a recomendação de vocês fazerem a leitura técnica e aprenderem bastante com informações empíricas que o próprio fabricante nos fornece, porque eles, mais do que ninguém, têm a intenção de que nós utilizemos os seus produtos corretamente. Mas agora vamos voltar lá para o nosso projeto, porque chega de cultura geral. O que eu pretendo mostrar para vocês aqui, em termos de cálculo, é na verdade uma recordação daquilo que vocês já tiveram em Elemento de Máquina Zoom. Quer dizer, eu não vou recordar os conceitos, eu vou aplicar os conceitos. E eu insisto que eu vou fazer os cálculos para o eixo de entrada e daí vocês, por favor, repitam para os outros eixos. Na verdade, nesse caso eu preciso até fazer um reparo, porque aconteceu uma falha nossa aí na frase. Como todos os rolamentos dos eixos são iguais, então você só precisa fazer essa verificação uma única vez. Então, turma, o lance aqui é o seguinte, a gente precisa especificar o ajuste. Se vocês se lembram bem das aulas de Elemento de Máquina Zoom, o ajuste é definido por uma informação que tem 5 posições. Tá até parecendo aquele joguinho de forca, né? Mas não é não. A primeira posição é ocupada por uma informação relativa ao diâmetro nominal das peças. A segunda posição, por sua vez, contém uma letra que trata do afastamento do furo, e por isso que é a letra maiúscula. Agora, a terceira posição traz um número que se refere à qualidade do processo produtivo do furo. Gente, a quarta posição desse vetor de informações é ocupada por uma letra que trata do afastamento do eixo e por isso que essa letra é minúscula. E por fim, a quinta posição tem um número que se refere à qualidade do processo produtivo do eixo. E aí, uma vez feita essa breve revisão de uniões por interferência e metrologia, eu quero começar a definir com vocês qual é o ajuste desses rolamentos. Mas, antes, eu quero, para variar, recorrer ao catálogo para mostrar para vocês quais são os aspectos de um projeto real que devem ser considerados nessa seleção. Eu destacaria, turma, 2 trechos bem importantes do catálogo. O primeiro deles seria aqui na página 132, que na verdade equivale à página 136 do catálogo. Porque aqui o fabricante trata das tolerâncias de rolamentos. Então é bem interessante porque vai mostrar para vocês várias das informações que vocês já tiveram em metrologia na própria faculdade. E claro, eu não vou ficar passando todas as páginas aí para vocês, porque vocês podem perfeitamente abrir o catálogo e fazer a leitura por conta própria. E daí o segundo trecho eu consideraria como sendo bastante importante em termos de seleção do ajuste, está nas considerações de projeto que está na página 165. Olha só, na verdade eu vim aqui para a página 163 para que vocês pudessem perceber quais são as considerações de projeto. E aqui eu queria chamar a atenção para vocês sobre esse conteúdo de fixação radial dos rolamentos, que segundo o sumário está na página 165. Então é só a gente descer aqui um pouquinho para que vocês possam apreciar quais são os sistemas previstos, não é? Então, na verdade, existem essas diversas configurações que estão respectivamente sendo mostradas através das figuras 1, 2, 3, aqui a gente está na 4, né? Figura 5, tem aí as figuras 7, 8 e assim por diante, né? Claro, eu pulei a 6. Mas eu quero mostrar para vocês a figura 12. Cadê a figura 12? Chega logo. Cá estamos. Que inclusive vai ser o arranjo que a gente previu para o nosso projeto. Daí, turma, o catálogo vai explicando como é que a gente tem que fazer a seleção do ajuste do rolamento. Então, a primeira questão que tem que ser considerada é sobre as condições de rotação que são apresentadas aqui, ó, no item número 1. Posteriormente, o catálogo fala, né, olha só, sobre carga rotativa, carga estacionária, né, carga de direção indeterminada. E aí, o catálogo fala aqui sobre a magnitude da carga. E são expostas para a gente 4 condições de carga. A carga leve, carga normal, um pouco aqui mais para baixo da própria tabela consta a carga pesada e, por fim, a carga muito pesada. Interessante, não é? E para a gente determinar qual que é a nossa situação, a gente precisa entender a relação do C, que é a capacidade de carga dinâmica, com a variável P, que contabiliza a carga atuante no nosso rolamento. Ora, turma, C é uma propriedade do rolamento que está tabelada em função da série do diâmetro. Quando a gente usou o aplicativo, ele já nos deu essa informação. Agora, o P depende das cargas atuantes no rolamento. E quando a gente usou o aplicativo, ele determinou automaticamente os fatores modificadores Y e X que multiplicam as forças radial e axial. E, obviamente, o próprio aplicativo já incorporou e determinou todos os outros fatores empíricos. Então, se vocês retornarem no aplicativo, ele já mostra para vocês a relação de C por P no item Bearing Loads. No meu caso, o rolamento da esquerda tinha uma relação C sobre P de 13,9 e o rolamento da direita tinha uma relação de C sobre P de 22,55. Agora, aqui nessa parte do catálogo, o fabricante sugere que você faça a investigação do contrário, né, de
P sobre C. Então, obviamente, basta você fazer a relação inversa desse dado que foi fornecido pelo aplicativo. No meu caso, o maior valor de P sobre C aconteceria no rolamento da esquerda e seria igual a 0,07, o que enquadraria meu projeto como sendo um projeto de carga normal, porque estaria entre 0,05 e 0,1 de C. Agora, turma, olhando aqui na tabela número 1, eu consigo perfeitamente constatar qual é a condição de rotação e de carga. Porque no meu projeto, o anel interno é rotativo, uma vez que ele está solidário ao eixo de transmissão de potência. Agora, o anel externo ele é estacionário porque ele está montado na carcaça da caixa de engrenagens. Então, turma, fica claro ao consultar a tabela 1 do catálogo que os ajustes recomendados são ajuste interferente do anel interno, enquanto que no anel externo a gente tem um ajuste com folga entre o anel externo e a carcaça. Então, no nosso projeto, nós vamos fazer a especificação desses dois aspectos, tanto do ajuste com folga, quanto do ajuste por interferência para o anel interno. Daí o catálogo vai trazendo mais informações até chegar aos ajustes recomendados. Olha que interessante. Eu estou baixando aqui para que você possa acompanhar e, obviamente, depois analisar com calma aí na sua casa. No primeiro parágrafo, o catálogo mostra que as tolerâncias são internacionalmente padronizadas na página 132. Página essa que a gente já visitou anteriormente. E aqui na figura 17, o catálogo ilustra para a gente as fixações das classes de tolerância utilizadas com maior frequência em relação ao furo do rolamento e à superfície do diâmetro externo. E aí, turma, as recomendações para ajustes de rolamento para eixos maciços em aço são fornecidas em tabelas. No caso dos rolamentos radiais com furos cilíndricos, a gente usa a tabela 2 que está na página 172. E aí eu peço a gentileza de vocês prestarem atenção que essa tabela ela é uma tabela de página dupla, ou seja, aqui na página 172, eu vou até diminuir um pouquinho para que vocês possam perceber, aqui na página 172 eu tenho uma metade da tabela, enquanto que na página 173 eu tenho a outra metade dessa tabela. Então eu vou aumentar aqui um pouquinho mais uma vez e vou voltar aqui na página 172 para que vocês possam considerar o seguinte. No nosso caso, a gente está numa categoria de condições operacionais de cargas normais a pesadas, então a consulta deve ser feita nessa segunda linha aqui. Como a tabela continua, eu obviamente vou migrar para a página seguinte e continuar olhando somente para a segunda linha. Então, nessa segunda linha, na página seguinte, a gente entra com o diâmetro do nosso eixo, que é de 45 milímetros. E aí nós vamos perceber que o catálogo recomenda que a gente use um ajuste do eixo K5. Daí vocês vão perceber que tem uma nota número 5 que deveria estar no rodapé dessa tabela. Obviamente, quando eu baixo aqui no rodapé, eu tenho a nota número 6 até a número 12. Então, eu volto na tabela anterior. Na verdade, é a mesma tabela, mas na página anterior. E eu consigo consultar essa nota de rodapé, que no nosso caso não se aplica. Então, turma, vamos voltar para o PowerPoint para que a gente possa seguir com nossos cálculos. Então, depois dessa jornada no catálogo, a gente pode especificar uma parte do ajuste como sendo 45, que é o diâmetro nominal das peças, e aí o ajuste do eixo foi sugerido como sendo K5. Nas nossas tabelas de tolerâncias e ajustes que estão no tabelário de elementos de máquinas 1, a gente não tem esse ajuste. E aí, turma, como nesses casos de projetos a consulta é livre, então, por favor, procurem no seu material de metrologia ou em alguma fonte de consulta confiável para que você possa obter os valores dos afastamentos máximos e mínimos desse ajuste. Agora, eu vou aproveitar e no meu caso eu já posso fazer algumas outras constatações adicionais. Obviamente, esses sinais de interrogação apareceram por aí porque são informações que nesse momento a gente ainda não tem. Agora, eu quero discutir com vocês de onde eu cheguei nessas conclusões. Vocês percebam que meu eixo é maciço, então fica fácil de identificar que os diâmetros interno e externo são iguais. No caso do cubo e também do L da interferência, eu preciso pegar as dimensões do rolamento que a gente obteve no passo número 5. Então eu vou aqui no slide número 100 e mostrar para vocês de onde constam essas informações. Olha só, eu consigo consultar as dimensões do furo, né? E vou perceber que esse aqui é o diâmetro interno do furo e esse aqui é o diâmetro externo do cubo do furo. Então, respectivamente, eu estou falando sobre D minúsculo e sobre D1 minúsculo também. Por favor, prestem atenção que ter usado a letra minúscula aqui é porque eu estou me referindo ao catálogo do rolamento, mas no caso do rolamento é o furo. Então, nós vamos tratar isso aqui como sendo o D maiúsculo interno e esse aqui como sendo o D maiúsculo externo. Uma outra informação importante é a largura do rolamento B, porque vai ser nessa largura que nós teremos a interferência. No caso do catálogo, a gente consegue constatar que nós teremos um L de 16 milímetros. Então, turma, eu vou conseguir perfeitamente calcular os fatores geométricos QI e QE de união por interferência ao dividir os diâmetros internos pelos diâmetros externos de cada um desses elementos.
Ô, gente, isso aqui é uma aplicação dos conceitos que a gente aprendeu em uniões por interferência, tá legal? Então, Tomás, como a aula ficou um pouquinho grande, eu vou fazer uma breve interrupção agora e na próxima videoaula eu vou dar sequência ao passo número 6 do nosso projeto. Porque na próxima videoaula que eu vou terminar de especificar o ajuste e verificar se esse ajuste é capaz de suportar os esforços que esses rolamentos estarão sujeitos. E também eu vou recomendar qual que é a variação de temperatura de acordo com a teoria que a gente aprendeu em Elemento de Máquina Zoom. Tá legal? Então até daqui a pouco.